pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao vídeo anterior, em que nós calculamos a escala do mapa, em que esse mapa está na escala de 1 para 150.000, nós vamos agora identificar e calcular qual é a localização exata do nosso ponto A e posteriormente, num terceiro vídeo, calculando as coordenadas dos pontos B e C respectivamente. Se você tem dúvida como que nós calculamos aí a escala do mapa, segue o link aí para que vocês possam assistir. É um vídeo rapidinho e de forma bastante prática, nós conseguimos determinar a escala deste mapa aí. Como que eu faço, então, para que eu consiga determinar com exatidão qual é a localização do meu respectivo ponto A? Eu preciso, a partir de um par de coordenadas conhecidos no meu mapa, determinar qual é a distância gráfica deste ponto para um respectivo par de coordenadas. Nós estamos aí trabalhando com um mapa no sistema UTM e eu posso escolher qualquer par de coordenadas em relação à minha coordenada do eixo leste-oeste e a coordenada do eixo norte-sul para poder determinar essa localização, desde que eu mantenha as devidas proporções. Então vamos pegar aqui, em relação ao ponto A, ou qualquer ponto, é sempre mais prático você pegar as coordenadas mais próximas a esse respectivo ponto para poder determinar essa localização. O ponto A está entre a coordenada 736.000 e a coordenada 730.000 em relação às coordenadas do eixo leste-oeste. Então eu vou escolher aqui a minha coordenada de 736.000 e em relação a esta coordenada, medir qual é a minha distância em relação a esse ponto. Medindo aqui do ponto A para 736.000, está me dando aqui aproximadamente 1,7 centímetros de medida gráfica. Eu preciso dessa informação para que eu consiga aí determinar a localização desse ponto. Só que a minha localização é definida a partir de um par de coordenadas. Então, de 736.000 está distante 1,7, e agora avaliando o meu mapa, o ponto A também ele está distante das minhas coordenadas em relação ao eixo norte-sul, da coordenada 8.171.000 metros e 8.166.500 metros. Se eu medir em relação a esse ponto aqui, 8.171.000 metros, está me dando aproximadamente um valor de 1,6 centímetros. Quando eu tenho um mapa impresso e eu preciso determinar a localização, eu preciso fazer essas aferições, que aí a partir dessas aferições e essas medidas gráficas de distantes de um par de coordenadas e a coordenada já calculada, nós conseguimos determinar a localização de um ponto. Então vamos passar aqui. Eu ampliei a minha medida, então para ficar mais fácil de nós entendermos, eu medi do ponto A em relação à minha coordenada de 736.000 metros, 1,7 centímetros na minha régua. E eu medi deste mesmo ponto em relação à minha coordenada 8.171.000, 1,6 centímetros. Nós já sabemos que a escala do mapa é 1 para 150.000. Agora eu preciso determinar qual é a localização desse meu ponto A em relação à minha coordenada do eixo leste-oeste e a minha coordenada do eixo norte-sul. Para fazer isso, eu preciso fazer a leitura da minha escala na forma nominal, uma vez que a escala é a mesma para todo o meu mapa. A escala nominal, ela representa a igualdade entre o valor representado no mapa e a sua correspondente do terreno. Isso significa que, na escala de 1 para 150.000, esse 1 aqui está representando na leitura da escala a minha medida gráfica. E o que vem ali ao meu fator de escala, né, o 150.000, está representando a minha medida real. Então, o 1 é a minha medida gráfica e os 150.000
está representando aqui a minha medida real. Se eu sei a minha medida gráfica e sei a minha medida real, a leitura da minha escala ela é feita da seguinte forma. A cada 1 centímetro no mapa, eu tenho como igualdade 150.000 centímetros reais. Para facilitar a nossa vida, nós pegamos essa medida real e transformamos ela para metros. Então, pego essa medida real e divido por 100, ou simplesmente corto 2 zeros aqui. Eu tenho então que 1 centímetro corresponde a 1.500 metros. 1 centímetro no mapa corresponde a 1.500 metros reais. Se eu tenho essa relação, dada graças à escala que nós já calculamos anteriormente, agora é só eu fazer a interpretação e as proporções aqui no meu mapa. Vamos lá, deixa eu trocar aqui a folha e vamos fazer esse cálculo. Eu vou fazer o cálculo para a minha coordenada do eixo leste-oeste e para esse cálculo para a minha coordenada do eixo norte-sul. Então, para a coordenada nós temos a seguinte relação. A escala é uma só para todo o meu mapa. E eu vi, a partir da leitura da escala, que 1 centímetro é 1.500 metros. E a distância do meu ponto para a minha coordenada é 1,7 centímetros. Então eu vou fazer essa proporção aqui, ó. Se a cada 1 centímetros eu tenho 1.500 metros, em 1,7 centímetros, que é a distância que eu medi lá no meu mapa, eu vou ter quanto? Calculando isso aqui, eu tenho um valor de 2.550 metros. Só que esse valor que eu encontrei, pessoal, não é o valor da minha coordenada, é o correspondente lá no meu mapa. A minha coordenada do eixo leste-oeste, eu preciso agora interpretar o meu mapa em relação ao ponto que eu fiz a minha medida inicial. Inicialmente, nós definimos aqui que da minha coordenada de 736.000 metros, ela estava distante 1,7 centímetros. Então, isso significa que eu preciso avaliar, a partir dessa coordenada que eu defini inicialmente, o que está acontecendo no meu mapa. Meu ponto A está entre a minha coordenada, que eu avaliei, 736.000 metros, e a outra coordenada, 730.000 metros. Em relação a este ponto inicial, 736.000, o próximo ponto ele é menor. Significa que está diminuindo de 736.000 para 730.000. Isso significa que meu ponto A tem que estar entre 736.000 e 730.000. Como esse valor está diminuindo de 736 para 730, significa que minha coordenada dada aqui, ó, do meu ponto em relação ao ponto E, é o valor inicial que eu determinei, a medida gráfica, 736.000, menos o valor que eu calculei aqui na minha proporção, na minha regrinha de 3. Isso quer dizer que em relação à minha coordenada do eixo leste-oeste, eu tenho o valor de 733.450 metros
do eixo leste-oeste. Tá coerente? Olhando o meu mapa, eu tenho que ter um valor entre 736 mil e entre 730. Pelos meus cálculos, 733.450 metros que eu calculei, está entre os valores. Então quer dizer que está coerente aí o meu cálculo, né? Vamos fazer agora a conta em relação à minha coordenada do eixo norte-sul. E aí, em função ao eixo norte-sul, a escala do meu mapa é a mesma, então eu continuo tendo a mesma proporção. A cada 1 centímetro no meu mapa eu tenho 1.500 metros reais, porém a distância gráfica que eu tenho da coordenada de 8.171.000 metros é 1,6. Então vamos fazer essa proporção em função da coordenada do eixo norte-sul. Então, para a minha coordenada N, nosso eixo norte-sul, nós temos a mesma proporção. A cada 1 centímetros no meu mapa, eu tenho 1.500 metros reais, porém a distância gráfica que eu medi inicialmente agora é de 1,6. Então, em 1,6 centímetros, eu vou ter quanto? Vou chamar aqui de Y, que a primeira eu chamei de X. Calculando isso aqui, eu vou ter um valor de 2.400 metros, que é o valor correspondente lá no meu mapa. Volto para avaliar meu mapa novamente. Eu fiz a minha medida gráfica em relação à minha coordenada de 8.171.000 metros do eixo norte-sul. Meu ponto A está entre essa coordenada que eu avaliei e a próxima coordenada, 8.166.500. O que está acontecendo do ponto inicial que eu estou avaliando, 8.171.000, para o próximo ponto, 8.166.500? Também está diminuindo. Então, como também está diminuindo, significa que minha coordenada ela tem que estar entre 8.171.000 e 8.166.500. Entretanto, a partir do valor inicial que me foi dado, que eu usei para avaliar, minha coordenada ela diminui os valores. Então, se ela diminui, eu vou pegar os valores dados e subtrair da minha regrinha de 3. Eu tenho aqui, então, que a minha coordenada do eixo norte-sul é 8.171.000 menos 2.400. Então, a minha coordenada do meu eixo norte-sul vai me dar aqui 8.168.600 metros. Tá coerente? Vamos avaliar. Meu ponto A tem que estar entre 8.171.000 e 8.166.500. Está diminuindo. Meu valor, 8.168.600, está entre os valores que eu encontrei aqui no meu cálculo. Para finalizarmos, então eu sei que meu ponto A ele está localizado em relação à minha coordenada do eixo leste-oeste, 733.450 metros, e em relação à minha coordenada do eixo norte-sul, 8.168.600 metros do eixo norte-sul. Então eu tenho a localização deste ponto em relação ao mapa que nós definimos anteriormente, que calculamos a escala, e aí eu sei com precisão, com exatidão, qual a localização em função às minhas coordenadas UTMs.
Nos próximos vídeos, nós vamos continuar avaliando esse mapa, porém definindo agora a localização do ponto B e do ponto C.